Olá, nosso grupo ficou responsável por apresentar a crise hídrica tanto em São Paulo quanto em Nova York e depois fazer um contraponto entre as duas cidades sob o ponto de vista econômico. O grupo é composto pelo Daniel, Juliana, Luciana e Vinícius. Bom, antes de mais nada é importante definir o que é a crise hídrica, que é a falta de água potável para os habitantes de uma determinada região. E ela pode ser causada tanto por mudanças climáticas, consumo crescente, degradação dos recursos naturais, poluição de reservas hídricas e também pela falta de infraestrutura. E para combater a crise, é preciso que tenha planejamento das companhias de saneamento e outras entidades que façam gerenciamento dos recursos hídricos e também que a população auxilie, que ela esteja alinhada com a situação da cidade e também com as ideias propostas pelo governo para conter o problema. O objetivo desse trabalho como eu já disse, é contextualizar a crise nas cidades de Nova York e São Paulo e, por fim, estabelecer um contraponto entre elas. Começando pela crise de Nova York, é importante entender que a crise nesta cidade teve seus primeiros vestígios antigamente, lá na década de 60, onde os reservatórios que possuíam níveis sempre altos começaram a sofrer significativa redução, principalmente pelo uso indiscriminado da água e uma população cada vez mais em crescimento. Posteriormente, foi notado tais impactos de diminuição dos níveis dos reservatórios ao longo dos anos, de modo que, na década de 80, eles já estavam pela metade, e na década de 90 eles finalmente alcançaram níveis considerados críticos para o uso, estando abaixo dos 25%. Impulsionado tanto pela grande população da cidade, quanto pelas sucessivas secas que afetavam a região, foi esse o contexto em que Nova York chegou. Neste cenário, o governo de Nova York se viu diante de duas opções para solucionar o problema de crise hídrica que afetava a cidade, que eram ou investir na transposição de água oriunda de fontes mais distantes, sendo essa opção avaliada em um custo de mais ou menos 5 bilhões de dólares para a época, ou a outra opção, que era investir em infraestrutura da rede de distribuição da água da cidade, a fim de se combater o desperdício por vazamentos, proteger os mananciais já explorados e investir também na educação ambiental das pessoas para que elas tenham consumo de água consciente e sustentável, sendo esta opção de ação do governo avaliada em mais ou menos 500 milhões de dólares na época. Tendo em vista tais opções, o governo escolheu a opção de menor custo para a solução do problema hídrico, e ele implementou tal plano de ação atuando de forma ativa na infraestrutura do sistema hídrico da cidade para combater o gasto de água por vazamento, realizando, portanto, obras de troca de encanamento ao longo de toda a cidade, e tudo isso conjuntamente com obras de proteção das fontes de água já exploradas, comprando terras em volta das fontes mananciais já utilizados para garantir a sua proteção e preservação. A fim de estimular e induzir a população a reduzir significativamente o consumo de água, o governo oferecia incentivo financeiro às pessoas que reduzissem os valores de suas contas de água e até mesmo oferecia cheque com os valores determinados caso as pessoas trocassem elementos de suas casas, como vasos sanitários, por meios mais econômicos, de modo tal iniciativa implicar em um corte enorme no consumo de água verificado pela população na época. Tais medidas de incentivo econômico se davam até mesmo no meio empresarial, onde as empresas recebiam também uma série de isenção de taxas e benefícios pelo governo caso reduzisse seu consumo de água a um valor estipulado. Portanto, com isso, o governo de Nova York mostrou ser eficiente na solução da crise hídrica a partir do momento em que ele solucionou a crise aliando tanto a visão ambiental quanto a financeira, onde com baixo custo investido ele teve uma visão a longo prazo no que tange à utilização e preservação de água, sendo Nova York atualmente uma das referências mundiais quando o assunto é gestão de recursos hídricos. Para contextualizar a crise de São Paulo, a gente elaborou uma linha do tempo mostrando alguns marcos. Em fevereiro de 2014, ocorreu o agravamento da crise quando os níveis dos reservatórios começaram a ficar mais baixos. No mês seguinte, o governo elaborou a estratégia de descontos na conta de água dos consumidores que conseguissem economizar. No final de 2014, adotou a política de sobretaxa para aqueles que ultrapassassem a faixa de consumo estabelecida. No começo de 2015, houve o auge da crise, quando o reservatório de Cantareira ficou com um nível de 27% da sua capacidade.
Daí, em março do mesmo ano, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, declarou o fim da crise, mesmo com reclamações de pessoas que ainda estavam com falta de água. Mas, segundo ele, a crise já estava superada. Aí, no fim do ano, as políticas bônus foram extinguidas. Na época do auge da crise, em 2015, a Sabesp elaborou um plano estratégico para conter a crise no estado. Dentre as medidas adotadas, a gente pode citar os rodízios, que apesar de não ter sido adotado por causar mais malefícios do que benefícios à população, o governo cogitou essa possibilidade. O problema dessa medida é que a tubulação de água de São Paulo é bem antiga, e uma boa parte poderia não suportar a diferença de pressão quando a água fosse religada, e daí algum cano poderia romper, agravando o problema de perda. O programa, outra medida foi o programa Bônus, que foi implementado inclusive, com o objetivo de incentivar a mudança de hábitos de consumo de água por parte da população. Outra que nós podemos citar é a transferência de água de outros sistemas produtores, ou seja, a captação de água de outras fontes. E por fim, o programa de combate às perdas. E é muito importante falar desse ponto por conta do alto investimento que está sendo feito nele, cerca de 5,2 bilhões entre 2009 até 2020. E também, antes, é importante definir que desperdício de água é feito pelo consumidor, já a perda envolve a infraestrutura de captação e distribuição de água. Então, o objetivo desse programa é atuar exatamente na infraestrutura. E alguns dos objetivos estabelecidos são a pesquisa de vazamentos não visíveis por métodos acústicos, o apontamento de vazamentos pelo TASSE, que é técnico de atendimento ao cliente externo, mutirão de caça-vazamentos, reabilitação e troca de redes de água, intensificação da troca de ramais de água, treinamento e certificação da mão de obra. Então, apesar de São Paulo ter um foco bem mais de curto prazo, uma visão bem mais de curto prazo, nesse relatório ele também estabeleceu metas para conter vazamento, que de certa forma é também uma visão de longo prazo. Bom, tendo em vista o que foi apresentado sobre as duas cidades, nota-se que Nova York está bem mais engajada, tanto por parte do governo quanto por parte da população, em não deixar que outra crise aconteça. Já São Paulo está mais preocupado em solucionar a falta de água, buscando o recurso em outras fontes, do que combater suas causas, o que também auxiliaria na crise e muito provável que eles teriam menos gasto com isso. E também que o Estado, a Sabesp, por ser uma empresa pública e ter que passar parte do seu lucro para acionistas, eles estão bem mais preocupados em pagar os acionistas do que fazer investimentos em infraestrutura para solucionar a crise. Então, assim, e pelo que foi exposto de São Paulo, nota-se que eles têm uma visão bem mais de curto prazo, porque eles estão preocupados bem mais em combater a falta de água do que na infraestrutura. Em vez de, não que combater a falta de água não seja importante, mas deveria ter um trabalho em paralelo, tanto com a parte de solucionar problemas de curto prazo, quanto solucionar o problema a longo prazo. E também tem a falta de comprometimento por parte dos paulistanos, porque depois que as duas políticas de incentivo ao consumo consciente foram extinguidas, o consumo ele aumentou. Então, assim, os paulistanos eles não estão tendo consumo tal qual esperam em uma situação de crise. Bom, em uma entrevista à BBC, a Marúcia Watley, consultora em recurso hídrico do Instituto Socioambiental, ela fez análise de 6 cidades e se cada solução apresentada pela cidade seria viável em São Paulo. E, de acordo com a análise dela, a solução encontrada por Nova York seria a mais adequada para se implementar na cidade de São Paulo.